Eren Jennifer Félix Bela Nobre, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Física, Ensino Médio, segundo ano A, B, C e D, Termodinâmica e Transformações Gasosas. Professor José Bezerra, saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Desde já, desejo um bom entendimento e muita saúde a todos. Pois bem, vamos fazer aqui a introdução de termodinâmica e sua importância no nosso cotidiano. A termodinâmica estuda as transformações e as relações existentes entre dois tipos de energia: energia mecânica e energia térmica. Lembrando, gente, que energia mecânica causa movimento. A energia térmica vem de altas temperaturas. E nesse estudo vai ser sobre os gases, essas temperaturas que também causam movimento. A origem da palavra gás vem do grego caos, que significa desordem, e modernamente é associado ao estado físico da matéria. Estado gasoso. Um gás é constituído de partículas, átomos ou moléculas que estão em permanente movimento desordenado e ocupam todo o volume do recipiente que as contém. Então, aqui nós temos o modelo atômico mostrando os átomos ou moléculas. E temos a bexiga, que é o recipiente que está aprisionando gases. A aplicabilidade dos gases. Lembrando, os gases, primeiramente pensamos logo no oxigênio que respiramos hoje, né? A nossa atmosfera de 100% de gases que ela é composta, 21% é o que? Oxigênio, 78% nitrogênio e 1% outros tipos de gases. Então, os gases eles têm diversas aplicações no nosso cotidiano, desde o funcionamento de motores de carros até a prática de esportes como o balonismo. Então, aqui nós temos ao lado esquerdo o motor de um carro, que é uma máquina térmica. Como funciona essa máquina térmica, gente? Bem, a explosão do combustível, que é a gasolina, álcool ou diesel, origina gases aquecidos que empurram o pistão, realizando o trabalho. O movimento do pistão é transferido para as rodas, que giram e proporcionam o movimento do automóvel. Na segunda imagem, nós temos aqui um balão, geralmente é um balão dirigível, vamos ver como ele se movimenta daqui a pouco, que também é movido a gases. Nós temos pneus aqui de carros também, que esses gases fazem com que o carro ande mais leve através dos pneus de borracha. Nós temos um gás aqui de botijão, que geralmente são de cadeias de hidrocarbonetos. E na imagem aqui de cima temos a Maria-Fumaça, que é a precursora das locomotivas atuais do nosso mundo contemporâneo e tecnológico. Algumas curiosidades aqui: mais leve que o ar, dentro e fora de um balão, tudo é ar. Ele flutua porque o ar do seu interior é aquecido, menos denso que o ar do exterior. O ar quente que se expande e leva o balão para cima. Então, o ar de dentro, ele se torna o quê? O ar ele se torna menos denso que o ar do exterior. Menos denso é o quê? Densidade é a relação de massa e volume, mais leve, é isso? Tá aqui. Lembrando, gente, que a prática de balonismo, além de ser um esporte radical, muito divertido hoje, ele é legalizado pela Agência Nacional de Aviação Civil. A pessoa, para pilotar um balão dirigível desse, tem que ter um curso de piloto. E os outros balões que não são dirigíveis, que são somente de exposição, eles trazem riscos ambientais, como incêndios florestais, e também podem provocar acidentes aéreos, comprometem o trânsito aéreo. Vamos ver aqui a dinâmica dos gases. Balões têm paredes elásticas, mas qualquer mudança na pressão e no volume ou na temperatura altera as demais variáveis. E o balão pode estourar. Daí a importância de estarem cheios na medida certa. Aqui nós temos um monte de balões, né? Fizemos uma árvore ecológica de balões.
e todos na medida certa, porque à medida que se tivesse em desequilíbrio nas suas variáveis, que pressão, volume ou temperatura, ele poderia estourar, né? Aqui estão algumas participantes de um evento que fizemos de segundo ano sobre a eletiva de meio ambiente, e na oportunidade apresentamos diversos tipos de balões. Estudo dos gases. Entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano. Além disso, servirá de fundamento para entender o funcionamento de máquinas térmicas. Aqui nós temos bexigas em azuis, balões, e temos o motor de um veículo, como eu já tenho explicado o funcionamento a vocês. E o estudo dos gases não se limita somente a esses exemplos que vimos, não. Tem os gases da geladeira, tem os gases de ar-condicionado, né? E diversos tipos de gases que vamos conhecer as suas importâncias em estudo físico. O que é o gás ideal, gente? É um gás hipotético, é uma hipótese, é um gás imaginário, cujas moléculas são tratadas como pontos sem volume. No gás ideal, as transformações do estado dinâmico envolvem temperatura, volume e pressão, as chamadas variáveis de estado. Quais são as características de um gás ideal? Aqui nós temos 4. Primeiro, possui baixa densidade. Segundo, encontrar-se acima da temperatura crítica. Essa temperatura crítica, gente, ele tem que estar acima, significa o quê? Essa temperatura acima da crítica é a temperatura na qual a substância ela somente pode existir na forma de um gás. 3. Ter moléculas que se movem desordenadamente, distantes umas das outras. 4. Possui moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo esta colisão perfeitamente elástica. Lei geral dos gases. Segundo essa lei, uma massa de gás inicialmente definida pelas variáveis de estados P1, V1 e T1, que significa pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, ao sofrer uma transformação gasosa, passa a ter as variáveis de estado P2, V2 e T2, que caracterizam o estado final do gás. Essas variáveis obedecem à seguinte relação. Então, gente, P2, V2 e T2 significa o quê? Pressão final, volume final e temperatura final. A pressão vezes o volume sobre a temperatura. P vezes V sobre T é igual a uma constante, que implica-se dizer P1 vezes V1 é igual a T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2, que significa dizer pressão, volume e temperaturas iniciais é igual a pressão, volume e temperaturas finais. Ok? Lei geral dos gases perfeitos. Pela equação acima, podemos observar que a pressão, o volume e a temperatura variam no decorrer da transformação gasosa. Vale lembrar que as equações das 3 leis foram determinadas para a temperatura absoluta e, por isso, é obrigatória a utilização da escala Kelvin para a equação geral dos gases. Além disso, são consideradas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Os valores de P, que é igual a 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, e temperatura 273 Kelvin, ou 0 grau Celsius. Lembrando que um atm significa um atmosférico, que são valores para pressão, igual mercúrio também. E 273, que é o estado inicial da temperatura Kelvin. Lembrando que nós já estudamos que ela vai de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Transformações gasosas. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, encontramos 4 transformações particulares que devem ser analisadas com mais detalhes. A isotérmica, a isométrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica, a isobárica e a adiabática, onde P é a pressão, pode vir
N barra m ao quadrado, que lê-se Newton por metro quadrado, que também pode ser chamado de Pascal, cujo símbolo é PA. Gente, não confundir Pascal com Pascoal. V é o volume em litros, L. T é a temperatura em Kelvin, K. Transformação isotérmica é a transformação isotérmica, ou lei de Boole-Mariotti. É a transformação na qual a temperatura T do gás se mantém constante, variando sua pressão P e seu volume V. Vale a seguinte relação: pressão vezes volume é igual a uma constante. Implica-se dizer pressão e volume inicial é igual a pressão e volume final. A representação das transformações isotérmicas em gráficos sempre resulta em uma curva, que é uma hipérbole, chamada de isoterma. Então, nós temos aqui no eixo das ordenadas, que é P, no caso o eixo Y, nós temos a pressão, e no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, nós temos V, que é o volume. O que nós percebemos aqui, pela interpretação dessas isotermas, que essas linhas, elas indicam que são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? À medida que a pressão aumenta, a temperatura diminui. Se a temperatura aumentar, a pressão diminui. Então, nós temos aqui T2 maior que T1. Significa dizer o quê? Que à medida que uma linha está mais afastada da outra, quer dizer que sua temperatura é maior. Aqui temos pressão em centímetros de mercúrio, volume em centímetros cúbicos e pressão vezes volume. Quando a pressão está em 76 e o volume está em 30, quando a pressão está em 114, o volume está em quanto? Em 20. Pressão 152, volume em 15. Isso significa uma constante, gente. Basta multiplicarmos 76 vezes 30, 2.280. 114 vezes 20, 2.280. 152 vezes 15, 2.280. Então, significa o quê? Que a pressão inicial vezes o volume inicial, que é P1 vezes V1, é igual à pressão final vezes o volume final, P2 vezes V2, que também é igual à pressão final 3 e o volume final 3, que pode ser sucessivamente. Nós temos aqui o gráfico de uma isoterma. O que foi lido nesse quadro de valores é o que está expresso no gráfico, formando essa linha, esse gráfico de linha aqui. Então, nós temos a pressão em 76 e o volume em 30. Lembrando que a pressão está no eixo que... A pressão está no eixo que, pessoal? No eixo de Y, que é o eixo vertical. Tá aqui, ó. Y. Vou fazer um Y mais detalhado aqui, certo? Pronto. E o volume do gás está em centímetros cúbicos, que aqui é o eixo das abscissas, X. Ok, galera? Então, a tabela registra os valores de pressão do gás e volume correspondente. Ao marcar os valores em um gráfico, tem-se uma curva denominada isoterma. Quanto mais afastada dos eixos P e V, a isoterma indicará uma temperatura maior. Boole observou que o produto de pressão P pelo volume V era constante. Foi o que acabamos de ver aqui no quadro. Todas as multiplicações deram um só valor. E aqui ao lado esquerdo temos também mostrando o gráfico da isoterma, que são grandezas inversamente proporcionais, que a segunda linha é de temperatura, a hipérbole, ela é a temperatura maior do que a primeira, que está afastada. Ok? Vamos para a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Ou lei de Gay-Lussac? É a transformação na qual a pressão P do gás se mantém constante, variando seu volume V e temperatura T. Vale a seguinte relação: V sobre T é igual a uma constante, que implica-se dizer V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A representação gráfica
das transformações isobáricas sempre resultam em retas, como mostra abaixo. Nós temos aqui, pessoal, vou fazer a demonstração aqui, o eixo Y, o volume está em litros, e temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, a temperatura está em Kelvin, certo? E o que nós podemos interpretar, que são grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? À medida que o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Ok, pessoal? Quero destacar aqui também que iso é um prefixo grego, significa igual, e bárica quer dizer pressão, ou seja, na transformação isobárica somente a pressão é constante. E o que pode variar? Volume e temperatura. Trabalhos de Charles e Guy Lussac. Gente, Charles e Guy Lussac, eles eram franceses, certo? Foram pesquisadores físicos que tiveram grande contribuição no estudo sobre os gases, na termodinâmica, que é o estudo que rege toda a física hoje, atualmente. Em suas experiências, realizaram de forma independente medidas do volume e da temperatura de um gás, mantendo sua pressão constante, transformação isobárica. Constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre volume e temperatura era constante. Está aqui ao lado, ele de verde, destacar aqui para a gente. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Se mantivermos o volume constante e variarmos a temperatura e a pressão do gás, temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Também pode ser chamada de isométrica, como vimos em páginas de slides anteriores. Então, aqui nós temos também a fórmula para a transformação isocórica, né? Tá aqui, Qual é a fórmula? Pressão inicial sobre volume, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre temperatura final. Ou seja, observamos que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre pressão e temperatura é constante. Então, aqui nós temos na primeira imagem de cima a imagem de Charles e essa segunda, que é a de baixo, nós temos de Guy Lussac. Transformação isovolumétrica. O que é isso? É uma transformação ou lei de Charles, também conhecida como transformação isométrica, é a transformação na qual o volume V do gás se mantém constante, variando sua pressão P e temperatura T. Vale a seguinte relação: pressão sobre temperatura é igual a uma constante. Implica-se dizer pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Assim como ocorre nas transformações isobáricas, a representação gráfica das transformações isocóricas, em que temos a relação pressão e temperatura, dará como resultado também uma reta. Então, nós temos aqui a pressão na parte de Y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical, e temos a temperatura no eixo horizontal, e ela representa uma reta porque é uma grandeza diretamente proporcional. À medida que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Gente, até a segunda parte do vídeo para o melhor entendimento de nossa aula.